Gravando. Hoje é dia 6 de julho de 2020, segunda-feira, às 19h35. Nós estamos aqui na sala de conferências, período de distanciamento social, da pandemia. Nós vamos lembrar esse período apenas como lembrança e vamos extrair os ensinamentos. Mas graças a Deus estamos na lição número 16 do Manual Princípios Elementares de Doutrina. Hoje nós vamos celebrar que nós estudamos a primeira parte, concluímos a primeira parte desse manual, que é leite para os bebês. Nós estamos aqui com o vinho e o pão. Nós vamos celebrar tudo que nós recebemos do Senhor durante esses 4 meses. Nós estamos aqui desde março. Vamos celebrar o nosso amor à palavra, a fidelidade do Senhor. Eu gostaria de ser bem objetivo e, como eu falei, talvez a gente se estenda mais de 1 hora pela relevância e importância desse ensino. Lição número 16, o plano financeiro de Deus, o dízimo, 1/10. E como é um assunto que às vezes alguns cristãos têm dúvida, eu estou fazendo também uma gravação, vou colocar no YouTube e também na área de membros do meu blog www.raibarreto.com.br. Senhor, nós abrimos o nosso coração, pedimos ao Espírito Santo que nos dirija, nos guie, nos ensine toda a verdade. Nós queremos ter a tua mente, o teu coração, com relação ao teu projeto financeiro para as nossas vidas e para o teu reino. Que haja fé, haja um coração aberto e uma consciência do seu amor, do seu cuidado e de como o Senhor tem sido fiel e bondoso para com todos nós. O último versículo do Antigo Testamento fala assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a última palavra na antiga aliança, no Antigo Testamento, é maldição. A última palavra do Novo Testamento, da nova aliança da graça, firmada pelo sangue de Cristo e pelo seu corpo, é assim: Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, o Antigo Testamento encerra com maldição e o Novo Testamento encerra com graça, com bênção. Nós precisamos nos posicionar a nossa fé, firmar a nossa fé, se nós estamos debaixo da lei ou se nós estamos debaixo da aliança da graça. Isso é uma decisão de foco da nossa consciência, foco da nossa fé. Se você não entender a graça, o coração de Deus, jamais entenderá as Escrituras. Principalmente esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é o assunto do dízimo. Primeiro texto, eu gostaria que vocês abrissem nas suas Bíblias, eu vou ler com calma. É muito importante. O dízimo antes da lei. Tópico 1. Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, segundo Hebreus, era uma manifestação de Cristo, do Logos de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Para nós entendermos essa passagem, precisamos entender o contexto. O contexto de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus prometeu que ele o abençoaria, que ele, Deus, engrandeceria o nome de Abraão, que ele, Deus, faria com que Abraão fosse um instrumento de bênção para todas as famílias e todas as nações da terra. Deus prometeu a Abraão
que todo suprimento para a vida dele e de seus descendentes viriam diretamente de Deus. A bênção, a prosperidade, a proteção, o alimento, a vitória contra os inimigos, tudo nasceria de Deus. No capítulo 14, inicia-se com a guerra de 4 reis contra 5. Na ocasião, Ló, sobrinho de Abraão, havia criado uma desavença entre as suas ovelhas e Ló se afastou de Abraão e foi morar em Sodoma. Estando em Sodoma, houve uma guerra entre 4 reis contra 5 reis. Desses 5 reis, um deles havia os reis de Sodoma e Gomorra. E esses 4 reis invadiram Sodoma e Gomorra, levaram cativo as pessoas, inclusive Ló e sua família, e também levaram os seus bens. Versículo 12, Gênesis 14, 12, fala assim: passaram-se também de Ló, filhos do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. O assunto aqui são os bens. Aqueles 4 reis invadiram 5 nações, incluindo Sodoma e Gomorra, e levaram os bens. Versículo 16. Quando Abraão, dirigido por Deus, conquista aqueles 4 reis, destrói aqueles 4 reis, fala o versículo 16, trouxe de novo todos os bens que foram saqueados, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então, Abraão, ele conseguiu reaver todos os bens daquelas 5 nações, incluindo Sodoma e Gomorra, inclusive resgatar Ló, sua família e os bens de Ló. Ok? Então, esse é o contexto. Está se falando de riquezas, de bens. Inclusive, se você estudar aqui o livro de Gênesis, nós estamos no período de expansão territorial. Deus tira Abraão de Ur, promete a terra prometida e começa-se então aqui o início daquelas civilizações. O nosso assunto aqui é Gênesis 14, 18 a 24. Vamos ler com calma. Por quê? Existe um princípio bíblico da primeira menção. A primeira menção de um nome, de um lugar, de uma pessoa, ou de um fato, ou de um evento, por exemplo, a Páscoa. A primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12, traz o significado espiritual, os princípios eternos. Então, aqui em Gênesis capítulo 14, 18 a 24, existe o primeiro fato, a primeira história, a primeira narrativa do dízimo. Então, aqui em Gênesis, o livro da origem mostra qual o significado que estava na mente de Deus, nos propósitos de Deus para o dízimo. Tá bom? Então, Gênesis 14, 18, eu estou gravando em áudio e vou gravar para colocar no YouTube pela importância deste assunto. Melquisedeque, rei de Salém. A palavra Salém significa em hebraico paz. Jerusalém, cidade da paz. Então, esse Melquisedeque, ele era um rei e estava na região de Salém, que futuramente iria ser a cidade de Jerusalém. Esse Melquisedeque trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. Esse Melquisedeque era uma manifestação física, real, de Cristo. E esse Melquisedeque, ele traz pão e vinho.
Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sublinhe essa palavra. Deus Altíssimo. No hebraico, El Elyon. El, Deus. Elyon, Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote do El Elyon. Ele abençoou a Abraão e disse, então preste atenção, Abraão estava naquela região chamada Salém e apareceu essa figura, Melquisedeque. Hebreus fala sobre ela e nós vamos ver. Melquisedeque trouxe pão e vinho e serviu a Abraão uma aliança de sangue e carne. E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, pelo El Elyon, que possui os céus e a terra. Então esta pessoa, Cristo, essa pré-encarnação de Cristo, essa manifestação de Cristo, ele era sacerdote, quer dizer, ele servia ao Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é o nome mais soberano de Deus. Ele é o Deus dos céus e da terra. Observe o poder, a magnitude do El Elyon, o Deus Altíssimo. Então, esse sacerdote abençoou Abraão com a bênção do El Elyon, que possui os céus e a terra. E ele também diz, e bendito seja o El Elyon, que entregou os teus adversários, Abraão, nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quer dizer, todo aquele despojo daquelas 4 nações que ele reconquistou, Abraão, ele tirou 10%, de cada 10, uma unidade. Então disse o rei de Sodoma, aquele rei que havia tido os seus bens saqueados pelos 4 reis. Disse Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, aí é Jeová, o El Elyon, o que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Abraão não aceitou nenhum bem que não viesse do El Elyon, o Deus do céu e da terra. Foi este Deus, El Elyon, que fez Abraão derrotar os inimigos dele e trazer de volta Ló, sua família e os bens. Então ele não aceitou, porque no capítulo 12, foi o que nós lemos para você, todo o texto tem um contexto. Deus falou aqui, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha feito um pacto com Abraão. Eu te abençoarei, eu te enriquecerei. Ok? Então esse rei de Sodoma, que é um símbolo de Satanás também, quis negociar, me dá as pessoas e fica com os bens. Ele falou, não. Para que ninguém diga que eu recebi alguma coisa, nenhuma correia de sandália. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. Ané, Escol e Manré foi que ajudaram a Abraão nessa peleja, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ok? Então, baseado
nesse texto, a primeira menção da palavra dízimo foi utilizada pelo nosso pai Abraão. Item 1. O dízimo antes da lei. Lembre-se, Abraão vivia debaixo da aliança de sangue, aliança da graça. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, não por merecimento, não por obras, mas pela fé. Não estava no plano de Deus a lei. A lei foi dada ao homem por causa da arrogância. Toda vez que alguém chega diante de Deus achando que pode, pelo seu esforço próprio ou por merecimento, conquistar o reino dos céus, Deus apresenta o mandamento. Agora, se você reconhece que por sua capacidade você não é capaz de receber a salvação, de herdar o reino, mas crê como Abraão, você se torna filho de Abraão. Você está debaixo de uma aliança de fé, não uma aliança de obras. Então, debaixo da aliança da graça, o dízimo era voluntário. Deus não pediu. Melquisedeque não pediu para Abraão dar o dízimo. O dízimo foi um reconhecimento da bênção, da graça e da vitória que Deus deu a Abraão. Ok? Então, o dízimo, segundo a graça, é uma consciência para você honrar ao Deus dos céus e da terra. Toda a riqueza nos céus e na terra pertence ao Elion. Quando você oferece 10% de todos os bens que chegam a você, você está honrando, adorando, proclamando que ele é rei sobre os céus e a terra. E tudo que te enriquece, todas as vitórias na sua vida, vem dele, ok? Abraão deu o dízimo 400 antes de ser dada a lei. Observe que o sacerdote Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, o nome dele ainda não havia mudado, servindo a ceia de Cristo e também o abençoando. O dízimo, debaixo da graça, na aliança da graça, primeiro Deus te abençoa, depois você retribui. Na lei era o inverso. Primeiro você tinha que dar para depois receber. Deu para entender? Se você não desse o dízimo na lei, você não recebia as bênçãos de Deus. Na graça, não. A graça é o favor imerecido. Primeiro Deus nos abençoa. Primeiro o Senhor nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. E depois nós o honramos com os nossos bens. Quando você lê Hebreus, que fala de Melquisedeque, lá fala o seguinte: com efeito, o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus fala que Cristo, que é um sacerdote segundo a ordem, segundo a linhagem de Melquisedeque, Cristo não é da linhagem levítica. Cristo é da linhagem de Melquisedeque. Ele não tem pai, nem mãe, nem origem natural, origem humana. Cristo é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E assim como Melquisedeque abençoou Abraão, Cristo, em Hebreus, abençoa Abraão. E quando nós damos o dízimo ao El Elyon através de Cristo, nós damos o dízimo a Deus através do sumo sacerdote. Nós estamos honrando e reconhecendo que toda a bênção, toda a graça, toda a bondade vem dele para a minha vida. De graça recebemos, de graça devolvemos. Então, na aliança da graça, o dízimo ele é voluntário.
debaixo de uma consciência de que tudo vem dele e tudo volta para ele. Melquisedeque declarou a bênção do Deus Altíssimo, El Elyon, sobre Abrão. Também enalteceu o nome do Deus Altíssimo por ter entregue os adversários nas mãos de Deus. Você viu que foram duas bênçãos? Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, Melquisedeque abençoou Abraão, mas ele também disse assim, ó, e bendito também o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão. Dupla bênção. Toda vez que nós somos abençoados, nós abençoamos Deus. Coloque isso na sua literatura. Todas as vezes que nós somos abençoados, nós abençoamos Deus com os nossos dízimos, ou seja, os dízimos, as ofertas, a voluntariedade da nossa entrega como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto honra, enaltece, glorifica, bendiz a nossa fonte de toda provisão. Ok? Página 2. O dízimo de todos os bens do despojo, que foi conquistado por Abraão, foi dado espontaneamente ao sacerdote do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. El Elyon entregou os adversários e seus bens nas mãos de Abraão. Então, Abraão deu o dízimo de todos os bens conquistados, como reconhecimento que El Elyon, o Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. Item F. O dízimo foi um reconhecimento de que El Elyon é o dono de toda a riqueza dos céus e da terra. Quando adoramos ao Altíssimo com o dízimo, estamos o reconhecendo como aquele que é a fonte de toda a bênção e riqueza que nos é concedida. E quando um cristão não oferece o dízimo, ele está desonrando, sendo ingrato, está maldizendo o El Elyon. Ele não reconhece, ele não é grato, ele não retribui a graça e a bênção de Deus. Porque Deus nos dá a respiração, a força, a vitória, a salvação, o Espírito Santo, deu seu único Filho, nos deu a igreja, tudo de graça. O Deus Altíssimo é aquele que está por detrás de nosso salário, do nosso emprego e todas as riquezas que nos é dada. Então, se nós não reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus, ou que é mérito nosso, é pelo meu esforço, isso é uma blasfêmia, isso é uma desonra à nossa fonte de toda subsistência e bênção. Deus está dizendo, eu lhe estou concedendo bênção e favor. Pegue 10% e me honre, reconhecendo-me diante dos homens. É interessante que quando você traz os dízimos à casa do tesouro na igreja, você também está declarando ao rei de Sodoma, a Satanás, que toda a provisão na sua vida vem de Deus. Então você está enaltecendo Deus diante de principados e potestades e diante dos homens. Quer que eu repita isso? Quando você traz os seus dízimos, 10% do seu salário, ou dos seus serviços, tudo que você ganha, aluguéis, toda a renda que chega à sua família, 10% do líquido da sua empresa, porque o bruto inclui os custos operacionais. Do líquido, 10%. Se quiser dar o bruto, não tem problema,
O dízimo é voluntário. Tá legal? Então, quando você traz os dízimos na casa do tesouro, você está dizendo ao rei de Sodoma: a riqueza que eu tenho, a saúde que eu tenho, o emprego que eu tenho, a respiração, tudo que eu tenho, vem do El Elyon, o Deus dos céus e da terra. Toda a riqueza, tudo que eu tenho, vem de Deus. A fonte do seu enriquecimento não é o diabo, rei de Sodoma, mas El Elyon. O sacerdócio de Cristo é eterno. Hebreus 7, 18 a 24. Deus rejeitou... A gente não vai ler não, Paty. Quando for ler... Deus rejeitou o velho concerto e outorgou um novo conceito, uma nova aliança e um novo sacerdócio. Hebreus 8, 7 a 13. Portanto, dizimamos sob os princípios da nova aliança. Nós não damos dízimo segundo a lei mosaica. Coloque isso na sua mente. Isso aqui eu extraí de um outro manual que nós temos. É o manual A Igreja do Novo Testamento. Eu juntei e coloquei aqui. Ó. Portanto, nós não dizimamos sobre os princípios do novo. Nós dizimamos sobre os princípios do novo concerto, da nova aliança. E dizimamos ao Senhor Jesus Cristo, que é o novo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Item H, Jacó prometeu também voluntariamente dar o dízimo de tudo que o Senhor lhe concedeu. Leia depois Gênesis 28, 20 a 22. Se você ler isso aqui é interessante, essa passagem de Êxodo, a coluna de Betel. A Paty vai ler aí o 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo que concederes, certamente eu te darei o dízimo. Se você ler essa passagem, Jacó estava em cima de pedra, em cima do deserto. E ele ia edificar uma pedra e ali iria edificar um altar ao Senhor. E ele disse: tudo que o Senhor me der, me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Ele não tinha nada. Ele só tinha um cajado, estava em cima de uma pedra, ia levantar uma casa em Betel, casa de Deus, um altar ao Senhor, e ele prometeu, profetizou de que tudo que Deus viesse a dar a ele, ele daria o dízimo. Da onde Jacó aprendeu a dar o dízimo? Ele aprendeu com o seu avô e certamente do seu pai Isaac. Então, o melhor exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos é de honrar a Deus com os nossos bens. Aqui na igreja de Garanhuns, às vezes tinha irmãos que depositavam o dízimo no banco, por comodidade ou facilidade. Hoje, com o aplicativo, você deposita o dinheiro diretamente na conta da igreja. Não tem problema, é modernidade. Mas existe um princípio bíblico: trazei à casa do tesouro todos os dízimos e ofertas. Então, nós orientamos a esses irmãos que trouxesse pelo menos o comprovante bancário e escrevesse dízimo e trouxesse à casa do tesouro, porque principados, potestades e também as crianças estão olhando e vendo o testemunho do pai, da mãe, dos presbíteros e dos irmãos trazendo à casa do tesouro o comprovante de depósito. Ok? Item 2. O dízimo sob a lei mosaica. A gente não vai estudar muito sobre isso.
No final, eu quero ler um texto, vai ser só leitura, você pode reouvir, que fecha com chave de ouro tudo que nós estamos aprendendo aqui. Mas você só vai entender aquele texto que está no final se você entender os princípios que nós estamos apresentando aqui. O dízimo pertence a Deus, o uso dos dízimos que foram coletados, a obediência à lei dos dízimos, Malaquias 3:10, traz bênção para a vida. Item 3, o dízimo, as ofertas e as esmolas sob ou debaixo da graça era trazido com alegria. Pagamos nossos dízimos ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, voluntariamente, como uma adoração ao El Elyon. Primeiramente, nos damos a nós mesmos a Deus. A gente não vai ler, não. Depois, nossa oferta de dízimo. Damos com alegria. 2 Coríntios, eu vou ler mais aí embaixo, aí eu vou destrinchar esse texto de 2 Coríntios, por isso que eu estou passando rápido. Damos generosamente, como o dízimo era usado, e o uso das ofertas. Existe uma diferença do uso do dízimo e uso da oferta, isso aí fica para você estudar depois. Item 4, como devemos dar esmolas, não os dízimos aos pobres, Mateus, né? Já tem no meu blog uma mensagem sobre oração, esmolas e dízimos. Estuda lá, que esse estudo é muito interessante. Vamos passar para o item 4, a bênção de dar e a generosidade na igreja primitiva. Preste atenção nesse item 5. Deus deseja que sejamos ricos. Os judeus têm uma frase que fala assim: dê o dízimo e fique rico. Deus prometeu a Abraão a riqueza, prosperidade, frutificação, herança. E realmente Abraão foi muito rico, tinha muitos gados, né? Abraão tinha muitos poços. Toda a cidade que ele ia, a região que ele ia em Canaã, ele abriu um poço. E esse poço era uma fonte de prosperidade para os animais, plantas e etc. Então Deus deseja que você seja rico, próspero e tenha em abundância. 2 Coríntios, capítulo 8, descreve a orientação apostólica sobre as ofertas, sobre a generosidade e o dar. Então, tem muitas pessoas que lê 2 Coríntios capítulo 9 e esquece de ler o 8. Todo texto tem um contexto. Tá? Então, é muito importante que quando você lê o capítulo 9, você entenda que no capítulo 8, a Bíblia fala que Deus deseja que nós sejamos ricos, sejamos prósperos e tenhamos em abundância para sermos generosos e darmos. Deus estabeleceu princípios que o povo dele não deve ser pobre, passar necessidade. Davi falou: fui jovem e agora sou rico, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua necessidade passar, sua descendência passar necessidade. A sua descendência mendigar o pão. É legal? Sempre vai haver pessoas no corpo de Cristo com mais condição e outras com menos condição. Às vezes inverte. Né? Vai ter momentos na sua vida que você vai estar mais carente. Pode não ser de dinheiro, pode ser de amor, de bênção, de cuidado, de carinho e de amor. Então Deus te deu abundância de carinho, te deu uma família grande, próspera, mas lembre-se das viúvas, lembre-se dos órfãos, lembre dos estrangeiros, dos peregrinos. Ok? O versículo 9 do capítulo 8 enfatiza que Cristo se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Este é o princípio. No capítulo seguinte, capítulo 9, versículo 6, Paulo afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo está citando a lei da semeadura,
Esta lei, ou este princípio espiritual, se aplica aos dons espirituais e também sobre a questão de riquezas materiais. Por isso que você tem que ler o capítulo 8, que ele fala de como eram levantadas as ofertas para a igreja de Tessalônica, para ajudar os cristãos que estavam com necessidade. No capítulo 9, Paulo fala isso. Aquele que doa, que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Esta lei se aplica aos dons espirituais e também sobre a questão de riquezas materiais. Se você é generoso, que é uma expressão de graça, gracioso, generoso em dar, você vai receber uma colheita generosa. Se você é avarento na semeadura, vai colher com avareza. Vamos entender um pouco mais desses princípios? Provérbios 3, 9 e 10. Honra, olha aí como Provérbios. Provérbios está acima da lei, é atemporal. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é a primícia de toda a sua renda? É o dízimo. A primeira parte é o dízimo da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Lagares é onde se espremia as uvas para extrair o suco de uva. Então, quando nós honramos ao Senhor, tá vendo? Que é uma questão de honra, honra pai e mãe, honra ao Senhor com as primícias. Quando eles faziam a colheita da uva, eles tiravam 10% e trazia para o tabernáculo, para os templos. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja ainda o princípio exposto em Romanos 11:16, que diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Eu tive meditando sobre esse versículo, olha o que eu entendi e como o meu entendimento esses dias sobre o dízimo, como eu falei, esse ensinamento para mim fecha o entendimento a respeito dos dízimos. Olha o que ele fala aqui, ó. Se eu dou as primícias, o resto do meu dinheiro se torna santo. Se forem santas as primícias, o dízimo, igualmente o será a sua totalidade. Assim como você consagra 10% do seu salário, significa que você está santificando os 90% do seu salário. Você está santificando todos os seus bens, a sua empresa, o seu carro, a sua casa. Então, quando você é fiel em devolver a Deus as primícias, todo o resto é abençoado. E olha que coisa interessante. Se todo o resto é abençoado, se eu dou o dízimo, todo o resto dos meus ganhos são santos. E se são santos, o diabo não toca naquilo que é santo. Aí você vai entender Malaquias. Se você não santifica os 10%, você não santifica o resto. Se você não santifica o resto está sujeito a Satanás saquear. O inverso é verdadeiro. Ok? Muitos ministérios pregam. Isso aqui é de uma outra mensagem do nosso apóstolo. Muitos ministérios pregam: vocês devem dar o dízimo porque isso está ordenado nas Escrituras e vocês devem obedecer a Deus. Também há uma promessa. Eu não gosto, diz o nosso apóstolo, Stevens, eu não gosto de ver o dízimo nesta base. Gosto de vê-lo baseado na prioridade que Deus deve ter. Honra o Senhor com os seus bens
e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Este é um princípio de reino. Muitas coisas prosperam quando Deus está em primeiro lugar, primícias. O reino de Deus também deve ser o primeiro interesse e a absoluta dedicação de cada empreendimento, mais do que qualquer outra coisa. O Senhor está interessado com a qualidade e a dedicação de todos aqueles envolvidos. Isso aqui é de uma mensagem, Autoridade sobre a Futilidade, as bênçãos da dedicação ao reino. Lucas 6,38 fala assim, ó, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a lei da semeadura. Generosamente vos darão, outra pessoa vai te dar. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Deus promete aqui a lei da semeadura. Dar-se-vos-á. Boa medida, você pega um copo, boa medida. Aí para encher mais ainda você recalca, você aperta. Aí você sacode para acomodar os grãos. Depois transbordante. Então Deus é abundante na sua graça. É graça sobre graça, abundante graça. Bem, muitas pessoas que pregam o evangelho da graça dizem que no Novo Testamento não é dito para se dar o dízimo. Então, cuidado, às vezes, quando algumas pessoas começam a pregar a graça, porque, às vezes, eles negam algumas coisas. E eu quero mostrar para vocês que Jesus, na realidade, não existe no Novo Testamento nenhum versículo ordenando você dar o dízimo. Não tem nenhum versículo no Novo Testamento. Mas existe uma aprovação de Jesus para nós darmos os dízimos e as ofertas na era da graça. Na realidade, o dízimo, como eu falei, ele vem da aliança de Abraão. É por isso que você precisa entender. Ele está acima da lei. É um princípio espiritual de honra, de você também abençoar Deus, devolvendo parte do que veio dele. Isto está acima, está na ordem de Melquisedeque. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, penetrará até no milênio, quando o reino for estabelecido nessa terra. É um princípio eterno. Ok? É isso que nós precisamos entender. Então, Jesus, em Lucas 11:42, fala assim: antes, dai esmola do que tiverdes. Isso aqui é Jesus falando com os fariseus. E tudo vos será limpo. Olha que interessante. Antes, dai esmola do que tiverdes. E tudo vos será limpo. Tá vendo? Se você dá a primícia, todo o resto é santificado. Então, Jesus também está dizendo, quando você dá esmola ao pobre, ao necessitado, todo o resto do seu dinheiro será limpo, será santificado. Olha que coisa linda, gente. Parece o princípio do fermento, né? Se eu santifico 10%, os 90% é santificado. Se eu dou esmola, todo o resto é puro. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda, que é outra planta, e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Aí Jesus fala, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, sem omitir o dízimo e as ofertas. Viu que Jesus, ele assina ou ele aprova o dízimo no Novo Testamento? Jesus disse, não deixem de dar o dízimo. Ele está falando de esmolas e dízimos que devem ser dados como manifestação de justiça
que é a esmola. Quando você dá a esmola, você está sendo justo, porque Deus é justo. E quando você dá o dízimo, você está cumprindo o amor a Deus. Então, quando você dá dízimos e ofertas, você está cumprindo a justiça e o amor, porque Deus é justo e não quer que ninguém passe fome, ninguém passe necessidade. E você está cumprindo o amor de Deus, que não quer que ninguém passe necessidade. Então, quando nós damos os dízimos, as ofertas, nós estamos cumprindo a justiça, Deus é justo e não quer mal para ninguém, e também cumprindo o amor de Deus. Marcos 12, 17. Quanto a pagar os impostos a César e o dízimo a Deus. Preste atenção nisso aqui, gente. Ó. Que seria uma espécie de imposto do reino. Reinaldo? Fala assim, bem mais aventurado é dar do que receber. Feliz, feliz. O melhor aí não é bíblico, tá? Isso aí isso aí é mais da Igreja Católica. A Bíblia fala bem mais aventurado, bem mais feliz é dar do que receber, ok? Então preste atenção, o que é o dízimo? Então eu estou colocando esse nome aqui, o dízimo é o imposto do reino. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu não. Jesus respondeu em Marcos 12, 17, quando Jesus pagou o imposto a César. Jesus falou, disse-lhes então, dai a César o que é de César, ou seja, pagar os impostos. É justo que um reino, que um governo recolha impostos, porque cabe ao governo cuidar das necessidades básicas, saúde e infraestrutura. A educação não deveria vir muito do governo, não, tá? A gente precisa pensar sobre isso. Tá legal? Mas vamos lá. Então, dai a César o que é de César. Então, é para pagar imposto? Então, pague imposto. Tá legal? E dai a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram de Jesus. Então, o que é dar a Deus o que é de Deus? É o dízimo. E o dízimo é um imposto. Ele está comparando. Pague o imposto a César e pague o imposto ao reino de Deus. Porque o reino de Deus também tem uma estrutura física. Nas nossas igrejas, nós sustentamos os ministérios, a gente vai ver isso mais adiante. Nós investimos na palavra e etc. Então, o dízimo serve para o sustento da palavra de Deus. Então, 10%, porque a igreja de Cristo não está só no céu, também está na terra. Ok? Em Lucas 16, 10 a 13, isso aqui, gente, eu tive meditando sobre esse versículo, eu submeti a alguns dos nossos ministérios, porque é uma coisa nova, esse entendimento da parábola do administrador infiel. Lucas capítulo 16, 13, 10 a 13, temos a parábola do administrador infiel. E esta é a quarta parábola que Jesus conta, incluindo as 3 do capítulo 11. Então ele fala da ovelha perdida, do dracma perdido, fala do filho pródigo e continua no capítulo 16, contando uma outra parábola, a parábola do administrador infiel. Então, olha o contexto. No versículo 16:1 está registrado: disse Jesus também aos discípulos. Ele vinha continuando o assunto. O administrador infiel defraudou os bens do seu senhor. Lembre-se que Jesus contou essas parábolas e estava na presença de escribas e fariseus. Jesus foi comer na casa de pecadores, esse é o contexto, esse é o cenário. Jesus estava comendo na casa de pecadores e os fariseus e escribas estavam julgando ele. Então Jesus fala da ovelha perdida, fala do dracma, fala do filho pródigo. Quem é o filho mais velho? Sem o meu pai, né? Eu trabalhei a vida inteira e você nunca me deu o que você deu a esse filho bastardo, fedendo a porco, lama. Lama na Bíblia é símbolo de pecado. Aí o pai falou para o filho mais velho, que ali representa os fariseus.
Há tanto tempo vocês me servem, mas não entendem tudo que é meu é teu. Ok? Então, nessa parábola também é uma indireta para os fariseus. O administrador infiel defraudou os bens do seu senhor. Diz a parábola que ele foi denunciado por fraude. Só para lembrar a parábola, se você não conhece, então reveja esse texto. Aí ele falou: puxa, o que eu vou fazer para garantir a minha vida depois que eu for desempregado? Aí ele chamou todos os devedores do rei, do senhor, e falou: quanto é que você deve? Ah, eu devo 100 reais. Olha, faz o seguinte, me pague 50 e deixe o resto. Então ele começou a negociar a dívida com as pessoas e foi fraudulento. E ele fala assim, olha, e Jesus fala, você fez amizade com as pessoas com o dinheiro injusto. Então aquele administrador, ele começou a perdoar 50% das dívidas das pessoas, para que no dia que ele fosse desempregado, estas pessoas se tornassem amiguinhas dele. E era exatamente o que os fariseus estavam fazendo, usando a casa de Deus para conseguir amizade e segurança nesta vida. Então os fariseus eram políticos, além de corruptos. Jesus estava referindo aos avarentos e gananciosos fariseus, que queriam servir às riquezas e a Deus. Agora preste atenção nesse texto, que eu quero trazer uma orientação aqui. Tá? Olha o que Jesus fala. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto, porque aquele administrador foi injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, olha que expressão, riquezas de origem, de fonte injusta. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiel na aplicação do alheio, quer dizer, no dinheiro do alheio, quem vos dará o que é vosso? Jesus afirma que as riquezas injustas são as riquezas humanas, naturais, e que a verdadeira riqueza são as riquezas espirituais. Quer dizer, se eu não sou fiel nas riquezas injustas deste mundo, como Deus vai me confiar as riquezas verdadeiras e eternas? Deu para entender, né? Para Jesus, o que é que significa essas riquezas verdadeiras? Lembra-se que ele contou dos 3 valores? A ovelha perdida era uma riqueza, o dracma perdida é uma riqueza, o filho pródigo era uma riqueza. O pecador para Deus, todas as almas que estão no mundo do pecado, para Deus é uma riqueza. Deus ama o mundo e Deus busca estas riquezas. Lembra da parábola do reino? O reino de Deus é semelhante a um homem que acha um tesouro na terra. Vende tudo o que tem para adquirir aquela riqueza. Quem é este homem que achou uma riqueza, vendeu tudo o que tem para adquirir essa riqueza? Jesus. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória e veio buscar você. Você é um tesouro escondido que Cristo deixou toda a sua glória, vendeu tudo o que ele tinha, ele se tornou pobre. Lembra que a gente falou anteriormente? Ele se tornou pobre para que você se tornasse rico, ou a riqueza dele. Então aquela mulher perdeu uma moeda. Para Deus, o ser humano é a criatura mais linda, mais rica, mais graciosa. Quando Deus criou o homem, em Gênesis, fala que Deus criou o homem e viu que era muito bom.
Só que esta riqueza, cada ser humano tem algo dentro dele que Deus busca. E Cristo perdeu tudo para achar. Então, essa riqueza que ele está falando é a vida das pessoas, seguindo o mesmo raciocínio das parábolas anteriores. A ovelha perdida, o dracma perdida, o filho pródigo, são riquezas que Deus veio resgatar. Lembra de Abraão? Ele resgatou riquezas. Todos, aos olhos de Deus, a ovelha perdida, o dracma, né? E o filho pródigo são riquezas para Deus. Agora preste atenção, isso aqui, ó. Se um ministério no corpo de Cristo não é fiel nas riquezas naturais, fidelidade no pouco, não lhe deve ser confiada as vidas das pessoas, fidelidade no muito. Confira 1 Timóteo 3, 4, 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, aqui é uma palavra apostólica para os diáconos ou presbíteros, pessoas que têm um cargo ou um comissionamento no corpo de Cristo. Se alguém não sabe governar a própria casa, como administrará o administrador infiel da igreja de Cristo? Então, será que aqui temos uma base bíblica para que, se um ministério de autoridade na igreja não for fiel nos dízimos e nas ofertas, fidelidade no pouco, seria justo que lhe seja confiada as vidas para cuidar e administrar, fidelidade no muito? Ou mesmo um diácono administrar bens na igreja local? Quer dizer, como que um presbítero não é um dizimista? Como que a gente vai colocar ele para administrar a vida, as riquezas de Deus, que são as pessoas? Se um diácono, ele não é fiel no dízimo, no pouco, como a gente vai colocar ele sobre o muito para cuidar da despensa e atender às necessidades dos irmãos? Um administrador que defrauda os bens do seu senhor, sendo infiel no pouco, não pode continuar no seu comissionamento sobre muito. Mas se o ministério for fiel nas riquezas naturais, o Senhor o enriquecerá com dons, talentos e autoridade para cuidar de suas ovelhas e dos bens do reino. Foi isso que Jesus queria ensinar àqueles fariseus. Vocês não são fiéis no pouco. Vocês roubam a Deus. Como vocês, escribas e fariseus, poderiam ser colocados sobre as riquezas de Deus, sobre o povo de Deus? Jesus estava acusando os fariseus e escribas, aquela ordem religiosa de ladrões, e que eles não eram dignos de ter autoridade, proeminência no reino de Deus. Então isso aqui é sério. Eu mandei isso aqui para a equipe apostólica ontem à noite, eu acabei esse estudo 1h30, 1h da e falei, será que isso aqui é um princípio? Observe o ponto 2. Quando se estiver orando e avaliando uma pessoa para um comissionamento e liderança no corpo de Cristo, deve-se checar esta questão de fidelidade no pouco. Como lidam com o dinheiro e a fidelidade do dízimo. Tá legal? Ensinamento apostólico. Paulo lembra que é justo aos presbíteros, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, serem retribuídos financeiramente. Observe esse texto. Poucos cristãos às vezes entendem. 1 Timóteo 5, 17, 18. Então, qual é o ensinamento apostólico sobre as ofertas, a utilização da oferta? O contexto se refere ao trabalho e sustento dos ministérios. Já estamos acabando. Paulo cita, preste atenção que aqui tem um outro princípio que eu queria que vocês entendessem. Não
amordaceis o boi quando pisa o trigo. Ele está falando, se você olhar todo o capítulo, ele está falando que a igreja deve honrar e retribuir, sustentar os ministérios. Então, Paulo utiliza um texto de Deuteronômio 25, versículo 4, que fala assim, ó, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. Então, lá no moinho, tem uma pedra, tem um pau, o boi vai rodando o moinho para debulhar, triturar o trigo. Então, existe o versículo em Deuteronômio 25, 4, para não amordaçar o boi, para que ele pudesse comer a casca do trigo e o trigo. Aliás, a casca do trigo é que saía. Quando os presbíteros preparam a palavra e o ensino, estão debulhando o trigo para preparar o pão que alimenta a igreja. Paulo pegou uma citação da lei e extraiu o princípio espiritual para a nova aliança da graça. Então, mesmo que a gente esteja debaixo da aliança da graça, nós precisamos colocar os olhos da graça na lei e extrair os princípios espirituais. A letra mata, mas o espírito vivifica. Tirar o espírito da lei. O ensinamento está no Novo Testamento, mas os detalhes no Antigo Testamento. E depois Paulo fala, o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Então aqui encerra-se o ensino. E ontem eu estava compartilhando com o Odone, ele está aí presente. O Odone é um escriba, é um mestre no reino. E ele traduz algumas palavras apostólicas do inglês para o português. E como eu falei para ele ontem, que eu estava preparando essa lição para vocês, ele me mandou isso aqui, ó, em primeira mão. Ele me mandou um ensinamento sobre o dízimo de 4 folhas, ainda está sendo traduzida, é uma série de mensagens do Esta Semana, ou This Week. Está registrado o dízimo do ponto de vista de Deus, baseado em Malaquias 3, versículos 7 a 12. Eu vou ler esse texto, o original são 4 folhas, eu resumi aqui em 3 pequenas folhas aí. Aqui tem uma explicação apostólica a respeito de Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 12, que é muito utilizado de forma legalista e sem conhecer a mente de Cristo com relação aos dízimos e às ofertas. Por isso que eu te falei, esse texto que eu vou ler para vocês agora, se você entendeu tudo que eu falei para vocês, desde Gênesis até Jesus, você vai ouvir esse texto e vai dizer amém. Vamos lá? Esta passagem de Malaquias 3, 7 a 2, diz o apóstolo, foi usada para que as igrejas pudessem ver as pessoas sendo abençoadas e trazendo seus 10% fielmente ao Senhor. Até aí está tudo bem, mas deve haver algo mais envolvido quando lemos que até mesmo os insetos nas videiras do campo seriam repreendidos. Então, em Malaquias fala que se nós trouxermos os dízimos à casa do tesouro, até mesmo os insetos nas videiras, né, comerão as uvas. Deus repreenderá o devorador por sua causa, deixa eu repetir. Deus repreenderá o devorador por sua causa, e todas as nações o chamarão de bem-aventurados. Essa é a bênção que Deus vai trazer para a gente. Vai ser reconhecida a nossa prosperidade, a nossa bênção, a proteção de Deus contra o coronavírus, contra todos os males, vai ser reconhecida por todas as nações. Você será uma terra agradável,
e todas as nações o chamarão de abençoado. Por quê? Ele explica. O que o Senhor quis dizer com, abre aspas, você é amaldiçoado com a maldição? Alguns pregadores dizem, bem, se você não for dizimista, Deus o amaldiçoará. Tinha uma irmã que há 2 semanas atrás me perguntou a respeito de Malaquias, e eu falei, Ana Alice, de São Paulo. Então, se ela estiver aqui, senão ela vai estar ouvindo aí depois a resposta que ela queria. Então, fala assim, alguns pregadores dizem, bem, se você não for dizimista, Deus o amaldiçoará. Então, o nosso apóstolo responde, não. A maldição já está na terra. O solo foi amaldiçoado desde os dias de Adão, com maldição. Gênesis 3,17. Os espinhos, os devoradores, o fruto da videira retirado antes do tempo. Você entende o que significa? Reconheça a Deus em sua vida, reconheça o seu relacionamento com Ele. Isto é mais profundo do que pagar 10%. Então, lembra que eu pedi? Leia o último versículo do Antigo Testamento, acaba com maldição. Leia o último versículo do Novo Testamento, acabam com bênção e graça. Então, se você não dá o dízimo, não vai vir maldição sobre a sua vida. Porque você já está debaixo de maldição. É isso que ele quer dizer, gente. É isso que ele quer dizer. Já existe a maldição. O seu trabalho não vai prosperar. Você já está debaixo de maldição. A Bíblia fala lá em Tiago que todos os que são pela graça e pela fé são participantes da bênção de Abraão. E quem não está debaixo da graça, não reconhece que Deus é fonte de tudo que eu tenho e eu honro com pelo menos 10%, já está debaixo de maldição. Então não é algo pessoal. Deus não é mau, Deus jamais vai mandar maldição para os filhos dele. Você apenas vai deixar de participar da bênção. É isso que Malaquias estava dizendo. Por que você não foi consumido? Somente porque o Senhor não muda em sua misericórdia e graça. Ele disse, desde os dias de seus pais, vocês se afastaram das minhas ordenanças, fala lá em Malaquias. Então a maldição vinha desde os pais que não obedeceram. Você não se submeteu ao que Deus está fazendo. Há dizimistas que têm uma visão mundana e acabam perdendo a bênção. Só perde a bênção. Há outros que dizimam e adoram segundo o ponto de vista de Deus. Eles dizem, Senhor, como tu pensas? Deixe-me pensar os teus pensamentos, deixe-me ser o que tu és, pensar o que tu pensas, sentir o que tu sentes. Se tu tens uma opinião sobre algo, essa também será a minha opinião. Essa é a chave para a bênção. Esta é a maneira pela qual um dizimista será abençoado. É mais fácil reconhecer a Deus em tudo o que você é, se você começar com tudo o que tem. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:34. Se você resolve essa coisa egocêntrica inerente ao coração humano, se conseguir entregar ao Senhor as suas posses e tudo mais, não demorará muito para que tudo dentro de você seja entregue a Ele. Se as primícias são santas, todo o resto será santo. E você se moverá nas coisas do Senhor. Enquanto damos,
será dado de volta a nós, em boa medida, sacudida e transbordante. Mas no minuto em que você começar a pensar egoisticamente, estará olhando para o lado errado do bordado. Você não vê o que Deus está fazendo, já está acabando. Você não está vendo as coisas do ponto de vista de Deus. Ele nunca quis que você fosse pobre ou infeliz. A sua intenção, a intenção de Deus, era dar a você o grande privilégio de sacrificar a Ele com o dízimo, para mostrar para Ele o quanto você o ama e depois, então, derramar tudo de volta para você, as bênçãos dele. Aqui estamos, somos escolhidos para sermos os canos através dos quais o amor celestial flui. Fomos escolhidos para sermos fontes, canais através dos quais o mundo pode ser abençoado. De graça recebestes, de graça dai. Mas o egoísmo faz aflorar o ponto de vista do homem e acaba restringindo o retorno do canal da bênção de Deus. Eu nunca vi alguém morrer de fome porque começou a confiar em Deus, porque deu a sua vida e tudo o que tinha ao Senhor. As pessoas que estão sendo abençoadas, porque dão o dízimo, dão as primícias, são aquelas cujos corações estão muito abertas ao Senhor e elas estão na casa do Senhor com uma única perspectiva: serem verdadeiros dizimistas, doadores, membros. Trabalhe em qualquer departamento da igreja. Dê o dízimo do seu tempo, da sua oração e etc. Eu gostaria que você pudesse encarar o dízimo, dar, adorar e trabalhar sobre o seguinte ponto de vista: que Deus está derramando para você e você está simplesmente dando de volta ao Senhor. Primeiro Abraão foi abençoado. Primeiro Abraão foi enriquecido com os despojos. Depois ele deu voluntariamente o reconhecimento de que o El Elyon, que fez tudo aquilo chegar às mãos dele. Que prazeroso é ser apenas o canal pelo qual Deus se move. Você quer essa plenitude em seu próprio coração? Isso coloca as coisas sobre um ponto de vista diferente, esse texto de Malaquias. Esse é o modo de Deus pensar. Então nunca use o texto de Malaquias para colocar medo nas pessoas. Deus não quer que ninguém dê dízimo por medo. Deus quer que as pessoas dê dízimo de graça, voluntariamente. De graça recebemos, de graça nós demos. Nós abençoamos e honramos a Deus. Não quero que Deus olhe para mim e diga: você é um ladrão. Não quero responder: mas eu nunca tirei nada de você. Não é disso que se trata. A questão não é essa. Com maldição sois amaldiçoados. Só porque eu não paguei meus 10%, vou perder meu emprego? Tudo vai dar errado comigo? Vou ficar doente e ter uma grande conta, dívida no hospital? Não é disso que se trata Malaquias. Você já está doente. Você já tem contas hospitalares que não pagou. Mas não posso me dar ao luxo de dizimar, fala a pessoa. Você não pode pagar o dízimo, porque com maldição já está amaldiçoado. Você está debaixo. Não da ordem de Melquisedeque, da ordem da bênção, da prosperidade. Você está debaixo da lei de maldição que o mundo está. Saia debaixo desta maldição. Conforme-se com o Senhor. Entregue-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Saia desse nível. Não caia da graça, da fé. Isto não é uma questão de disciplina financeira. Não é uma questão de disciplina do tempo para orar. Ele está falando de dar o dízimo do seu tempo para orar,
ler a palavra, é uma forma de você... Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Não é uma questão de disciplina para trabalhar. A resposta apropriada é, finalizando, sim, Senhor, eu farei parte do seu programa, farei parte do seu plano, pensarei do jeito que você pensa, farei o que você diz. Aleluia. Amém? Que esse ensinamento sobre o dízimo realmente traga um espírito de graça, de consciência, de que tudo o que nós temos, seja o ar que respiramos, a saúde, a casa, os filhos, o amor, a paz, a igreja, a salvação, o Espírito Santo, vem dele de graça. E eu o abençoo e honro dando 10%. Pato, está aí? Finalizando. Eu e Patrícia decidimos, vou deixar aqui registrado, há uns 5 anos atrás, não dá mais o dízimo. Né, Paty? Eu queria que ela estivesse aqui do meu lado para confirmar. Há 5 anos atrás, eu e Patrícia decidimos não mais dar o dízimo. Nós damos mais do que o dízimo. Nós decidimos dar um valor fixo. Se eu ganhar menos, eu dou aquilo. Se eu ganhar mais, ou dou aquilo ou dou mais. Ou damos mais. Por quê? Porque o dízimo é o imposto do reino. A igreja conta com aquela entrada, porque nós sustentamos ministérios, acampamentos, a palavra, sustentamos, ajuda a muitos presbíteros aqui da igreja. Por exemplo, o aluguel da minha casa aqui em Garanhuns é pago pela igreja de Garanhuns, porque eu fui enviado pela equipe apostólica para morar em Garanhuns, como ministério fundamental. Ok? Então eu sei que a igreja precisa daquela receita e despesa. Receita e despesa. Então, né, Paty? Deixa eu lá confirmar aqui, ó. Ela está confirmando. Nós decidimos não dar o dízimo. Nós sempre damos em torno, não sei qual é o percentual. É um valor fixo que seria mais ou menos 17%, 20% da nossa renda. Há 5 anos atrás nós decidimos isso. É sempre um valor fixo, mesmo que a gente ganhe um pouco menos, a gente mantém aquele valor. Se a gente ganhar mais, a gente pode até dar mais. A gente não dá como dízimo, mas dá como oferta. Aliás, eu aprendi uma coisa muito interessante no meu caminhar com Deus. Toda vez que Deus me abençoa com um dinheiro extra, um negócio extra, um dinheiro extra, eu já fico atento que vai aparecer uma oportunidade para eu ofertar. Quantos dizem amém? Amém, aí todo mundo confirma. E está sendo gravado, hein? Nós estamos aqui com 109 pessoas, em torno de 300 pessoas, porque aqui estamos em família. Amém? Então, a Bíblia fala, se você ler Coríntios capítulo 8, como eu falei, a Bíblia fala que eles davam conforme propôs no seu coração. Abraão deu 10%, foi o que ele propôs no coração dele. A lei estabeleceu 10%, mas segundo a graça, você dá conforme propôs no seu coração, mas que não seja menos do que 10%. Ok? Então esse é o resumo. Se você quiser estabelecer um fixo ou um percentual acima de 10%, porque segundo a graça, a abundante graça, segundo o Novo Testamento, o ensinamento apostólico, cada um dava conforme propôs no seu coração. Você não precisa estar preso aos 10%, mas não use isso como uma desculpa para dar menos de 10%. Use isso como uma fé
como uma graça que te capacita a dar mais do que 10%. Amém? Aleluia. Vamos participar aqui da ceia, Pati? Alguém gostaria de abençoar o pão e o vinho? Estou encerrando aqui a gravação, para não ficar muito longa, deu 1h20 minutos. Eu gravei aqui também para o YouTube, parando a gravação.